Próximo slide, professor. E essas falhas de estratégia, né? Lá no canal, comandante, eu comento os 3 momentos que nós fomos sabotados. A última grande sabotagem começou em 1982, e aí eu explico os motivos e mostro como aconteceu. O país foi sabotado. No final da década de 70, gente, 79, o PIB da China, a economia da China, era 75% da economia do Brasil. Ou seja, a China era 3/4 da economia brasileira. A partir dali, início da década de 80, há um planejamento para sabotar o Brasil e fazer da China o que ela é hoje. Porque isso aconteceu por vários motivos que eu comento lá. Muito, muito obrigado, Sandro. Obrigado pelo elogio a todos nós, a mim e ao comandante. Né? Essas falhas de estratégia levaram a gente aonde? A perder importância econômica, como eu mostro nesse gráfico aí. A nossa participação, e a fonte está aí embaixo, gente. Tudo que eu falo, eu mostro gráfico, mostro números e cito a fonte. Okay? Não é nada criado pelo professor Luiz Antônio. Está aí a fonte logo embaixo. Okay? A nossa participação no PIB mundial decresceu. Não é propriamente porque o nosso PIB diminuiu muito, mas é porque o PIB mundial tem uma aceleração e nós não podemos acompanhar a aceleração de crescimento do PIB mundial. Isso está fazendo com que o PIB brasileiro se torne menos importante. Houve agora uma grande comemoração no primeiro quadrimestre, porque a economia brasileira, o PIB brasileiro, voltou a estar entre os 10, mas PIB se mede por ano, e não por trimestre ou quadrimestre, ok? Claro que o primeiro trimestre ou quadrimestre foi impactado pela colheita da safra, e isso impactou o PIB. Estamos falando de PIB anualizado, ok? Por favor, o próximo, comandante. Uma outra coisa importante a dizer é o seguinte: o Brasil é dependente do capital estrangeiro para financiar o seu tesouro. Eu estou dando apenas um exemplo aqui. Em 31 de agosto de 2020, foi noticiado que o Tesouro Nacional apresentou problema de liquidez e recebeu 325 bilhões do Banco Central. A necessidade era até maior, a necessidade era de 400 bilhões. O BC não conseguiu socorrer toda a necessidade do Tesouro. Nessa reportagem, o secretário do Tesouro diz que pode acontecer da busca por títulos brasileiros tender a zero. Né? E se isso acontecesse, o Tesouro entraria numa situação difícil. O importante não é isso. O importante é entender que nós dependemos de capital externo para financiar o Tesouro. E se nós considerarmos o grande poder desses fundos de investimento, como BlackRock, State Street, Vanguard, que são predominantes no board, no conselho de administração dos grandes bancos e das grandes empresas, esses 3 fundos simplesmente podem dar uma ordem de não comprar mais títulos do Tesouro Brasileiro. Isso é simples, é rápido. Eles são predominantes no board, no conselho de administração dos maiores bancos do mundo. Ok? Se eles dizem não compre mais tesouro, não rolem mais a dívida do Brasil, nós teríamos um problema grave. Ok? Mas é o que a gente vê acontecer muitas vezes, né, professor? Alguns países falirem por causa disso, né? O pessoal às vezes acha que o país fale por má gestão. Não é só isso, não, gente. A pressão internacional também arrebenta com o país. É bom o senhor mostrar essas verdades aqui para o nosso público, para a turma entender como é que a economia internacional funciona, como é que o sistema internacional funciona, na verdade, né? E aí, comandante, é por isso que desde o início lá eu comecei mostrando de forma bem clara como o poder econômico, ele, às vezes, mata mais do que bombas. Porque ele mata você de fome, ele mata você de guerra civil, ele mata você de falta de abastecimento. O poder econômico, ele é muito mais sutil do que o poder armado. Todavia, é igualmente destruidor, ok?